Bem, boa noite, pessoal. Agora oficial. Boa noite, pessoal da live. Vou dar os recadinhos de hoje, né, da nossa casinha. O atendimento todas as terças e quintas, 20 horas, sextas, 14. Domingo em 2 horários, 9 e 10 e meia. Ao sábado nós temos a evangelização infantil, que, a meu ver, é a acho que eu acho mais importante, que é a evangelização das crianças, né? Mas essas crianças são apresentadas a Jesus. Então, se tiverem sobrinhos, filhos, agregados, filho do vizinho, aquela criança que sempre está na tua casa, tragam-os para eles conhecerem Jesus. Nossa equipe aqui vai acolhê-los, vai apresentar Jesus. Se para nós já foi tão importante conhecer o verdadeiro Jesus, né? Imagina para eles, né? E o quanto que esse ser humano vai crescer e ser um ser humano muito melhor. Então, não percam a oportunidade. Nossas palestras, elas são todas gravadas, todas mentiras, porque com exceção de domingo às 9 horas, mas as outras todas são gravadas. Então, se não deu tempo para chegar aqui até a nossa casinha, sintoniza através do Facebook no nosso canal que nós vamos estar lá, né? Fazendo a palestra. Cada dia um palestrante e pode ter certeza que vai ser aquela que você vai precisar ouvir naquele momento. Então não tem desculpa para não ouvir os ensinamentos de Jesus, ok? Nossa casa vive de doação, desde já eu sempre agradeço, porque se não fossem vocês, nossa casa não estaria aberta. Essas doações e nós conseguimos pagar aluguel, água e luz como os bons brasileiros, né? As doações chegam na nossa casa, é feita uma triagem, onde elas são revendidas no nosso bazar. E aí, o nosso bazar é responsável por 70% do nosso faturamento. Então, é a doação de vocês mesmo que a gente consegue manter a nossa casa. Então, não deixem de doar, desde já agradeço e peço para continuar doando, porque além de nós usufruirmos dessas doações, nós também dividimos com outras casas o excesso. Porque como a gente não tem muito espaço, então a gente doa para outras casas. Então, nós estamos ajudando, ó. Casa do Caminho, outras casas, os irmãozinhos que não podem comprar, que beleza, né? Então, muito obrigado e conto com vocês para a gente manter a nossa casinha cada vez mais e mais e mais aí aberta, né? Bem como a gente também assiste algumas famílias com cesta básica. E essas famílias, muitas delas, só têm aquele alimento que recebe pela cesta básica. Que também por vocês doarem, porque se não fosse isso também, a gente não conseguiria. Por favor, pode sentar ali, você vai assistir melhor. Imagina, fica à vontade, não tem problema não, dá tempo. Então, também essas famílias, a gente assiste com cesta básica, eu não consigo trazer o valor de uma cesta básica, porque a gente sabe realmente que é pesado. Né? Então, quilo de alimento, um pacotinho de sal, um pacotinho de macarrão, enfim, tudo é válido. Às vezes esse pacotinho que é doado, que a gente acha que é tão pouco, né? Mas nem dizia minha mãezinha, né? O pouco com Deus é muito, né? Então, podem trazer, podem contribuir com dinheiro, nós temos agora com a facilidade do Pix, também, qualquer valor também que vocês desejarem, ok? Deixa eu ver, eu acho que é só... Os celulares todo mundo já desligou, né? Todo mundo já tá... Todo mundo aqui já é de costume, menos a pessoa aqui, mas tudo bem. E, então, nesse instante, nós vamos dar início aos nossos trabalhos. Eu vou pedir para que vocês envolvam com muito, muito amor a Shirley, que vai trazer para nós a palestra de hoje e a prece inicial. Obrigado.
Boa noite a todos. Que Jesus os abençoe, envolva no seu imenso amor e carinho. Vamos então elevando o nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre, e agradecendo a Ele e aos nossos amigos espirituais que nos conduziram até essa reunião na noite de hoje, pela oportunidade de estarmos juntos, unidos através do Evangelho de Jesus. E é assim que, agradecidos que estamos, vamos fazendo a prece que um dia Jesus nos ensinou para que nós possamos chegar até Deus, nosso Pai, através da sua oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. E hoje nós estamos aqui convidados a fazer uma reflexão acerca do tema do livro Palavras de Vida Eterna, né? Ele tem por título Legião, capítulo 67, e ele começa com um destaque do que mencionou o apóstolo Marcos a respeito do ensinamento de Jesus. E Marcos fala assim: e perguntou-lhe, qual é o teu nome? E respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E nós vamos falar, refletir, né, trocar algumas informações a respeito desse tema. Para que a gente possa introduzir nesse conceito, nessa orientação de Jesus, eu queria falar com vocês o primeiro capítulo do Evangelho, ou melhor, o primeiro item do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde ele fala dos caracteres da perfeição. E aqui também tem uma fala de Jesus que é muito interessante, muito importante, e ao final nós todos vamos compreender melhor a necessidade do entendimento a respeito desse assunto. E Jesus diz assim: mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos perseguem e vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e vos caluniam, para serdes filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz fazer o sol sobre os bons, o qual faz nascer o sol sobre os bons e maus, e vira chuva sobre os justos e injustos. Porque se vós não amais senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazem nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também é perfeito o vosso Pai Celestial. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44. Então, por que a gente está fazendo essa leitura hoje? A gente vai falar aqui sobre um trecho do Evangelho de Marcos, onde Jesus estava viajando por uma determinada cidade, né? E lá, descendo com os seus discípulos, encontrou uma pessoa que estava envolvida por espíritos. Tá? Naquela época, eles diziam que ele estava endemoniado, né? Então, eles falavam que era o endemoniado Gerazeno, porque era daquela cidade onde ele se encontrava. E essa pessoa, ela ficava, então, muito envolvida, né, pelo diabo, que assim entendia-se na época, né? E ela fazia muitas coisas, ficava agitada,
queriam prendê-lo, ninguém conseguia, ele quebrava as correntes, agredia pessoas, enfim, ele estava realmente possuído, né? Diziam eles, por alguns espíritos. E aí, quando chega Jesus e encontra essa pessoa nessa condição, se dirige até ele, né? Pedindo então que aquele espírito o deixasse, né? Para que ele ficasse limpo. E então Jesus pergunta: qual é o seu nome? E aí ele responde, né? Meu nome é Legião, porque somos muitos. E aí começa então o entendimento, né, da nossa reflexão da noite de hoje. Porque ele vai falar legião, mas um único espírito estava ali envolvendo aquele ser, envolvendo aquele jovem, né? Tanto que Jesus pergunta a ele, né, com quem ele está falando. Porque Jesus, nós sabemos que tinha um olhar, tinha um alcance, né, muito distanciado, né? E ele então via aquele espírito, né, envolvendo a pessoa. E o espírito então se diz legião. Por quê? Por que será que ele fala então, né, dessa forma? E aí nós vamos vendo, através dos esclarecimentos da doutrina espírita, como é que se dá esse contato, vamos dizer assim, essa interferência do plano espiritual em cada um de nós, né? Porque nós somos, então, espíritos encarnados, sujeitos a essa relação, né, de uns com os outros encarnados e também desencarnados, né? Porque ninguém está, digamos assim, a parte da vida, da existência, né? A vida é única, como um todo. E nós encarnados vivemos a vida do encarnado e aquele que está desencarnado, então, vive a vida espiritual, influenciando a todos nós aqui na Terra. Então, quando a gente fala, né, que nós somos, que ele é legião, o que significa legião? Legião é um grupo de pessoas que tem, então, interesse em comum, né? Então, todas aquelas pessoas que têm o mesmo objetivo, que estão na mesma sintonia, que têm a mesma vontade de fazer isso ou aquilo, elas se reúnem, né, num grupo, e esse grupo, então, à época, né, era denominado legião. E depois essa denominação foi se estendendo, né, para os romanos, para todas as reuniões que se faziam, eram legiões. Então, pessoas com o mesmo objetivo, com o mesmo interesse, com a mesma vontade, estavam ali reunidos, né? Com a mesma forma de sentir, com o mesmo pensamento. Então, por que é que aquele jovem estava reunido, né, com vários espíritos, com um único pensamento? Porque eles estavam em sintonia, né? E isso a doutrina espírita vem explicar. Como é que se dá a relação entre as pessoas? Que é justamente através desse elemento da sintonia, né? Da vibração, que a gente muitas vezes fala, né? A gente não fala, às vezes, vamos orar, vamos vibrar para fulano, que fulano está numa situação, né, necessitando de amparo, necessitando de ajuda. E nós nos reunimos e fazemos o quê? Uma sintonia em comum, para que a gente possa, então, orar, pedir e interferir beneficamente, né, de forma saudável, né, no bem-estar do outro. A gente faz isso com constância, não faz? O que é a prece? A prece não é essa reunião de pensamentos bons para que a gente possa, então, direcionar a uma outra pessoa? Então, o que nós estamos falando aqui? Todas as vezes que a gente fala que nós estamos em sintonia com alguém, que nós estamos em vibração com alguém, nós estamos trocando pensamentos, nós estamos trocando ações, nós estamos trocando vontade, nós estamos compartilhando sentimentos, né? E o jovem ali, qual era o tipo de sentimento que ele compartilhava? Né?
sentimentos não muito nobres, né? Sentimentos não muito agradáveis. Por quê? Porque ele estava naquela situação em sofrimento. E aquilo trazia sofrimento para todo aquele contexto social onde ele vivia, provavelmente para a família dele e para ele mesmo. Porque ele ficava apartado da sociedade, ele ficava se mutilando, ele ficava se maltratando. Porque a sintonia em que ele estava vinculado era sintonia daqueles espíritos que estavam, então, vibrando de uma forma negativa, né? Então, quando Jesus fala isso para ele pergunta, né, quem é você? Nós somos todos aqueles que estamos vibrando na mesma sintonia, né? E Jesus, com a sua potência, né, com a sua energia, né, mediúnica, mediúnica não, com a sua energia, né, que ele tinha, ele conseguiu, então, afastar esses espíritos que estavam envolvendo o jovem, né, de forma negativamente. E aí que vem a questão nos dias de hoje, porque esse foi o exemplo que Emmanuel nos trouxe, né, para que a gente pudesse interpretar as palavras de Jesus. Porque hoje nós também, a exemplo do jovem, centenas, milhares de anos atrás, vivemos em sintonia uns com os outros. E por que vivemos em sintonia? Porque é da lei de Deus. É uma lei natural, né? Que nós possamos, então, viver em sociedades. Sociedades materiais, físicas e sociedades também, né? Espirituais, né? Mentalmente, nos comunicamos uns com os outros todo o tempo. Tanto que Kardec, lá no Livro dos Espíritos, vai perguntar, né, aos bons espíritos se nós éramos influenciados uns pelos outros, se os espíritos podiam influenciar nós que estamos encarnados. E aí os espíritos dizem que sim, e que muitas das vezes nós somos, né, totalmente conduzidos pelos espíritos, na grande maioria das vezes. E aí, como é que se dá essa condução? Justamente por essa sintonia que nós estabelecemos. Então, o Evangelho de Jesus vem justamente para nos alertar quais são as companhias que nós estamos buscando para nos relacionarmos, para nos convivermos uns com os outros, né? O que é que a gente anda pensando? E aí, eu trouxe, né, a questão de influenciadores, porque essa é uma questão muito atual na nossa época, né? Digamos assim, é o bem e o mal da nossa época. Eu digo bem porque existem situações em que realmente a gente consegue, né, extrair o bem de tudo que a gente encontra, por exemplo, na internet, nas redes sociais, em todo o ambiente que a gente vive, né? Mas a grande maioria é necessário que nós tenhamos, como diz Jesus, olhos de ver. Que nós tenhamos a capacidade de discernimento, né? De saber até que ponto nós não estamos, então, funcionando, atuando como as legiões do passado, né? Que multiplicam o mal, que multiplicam a discórdia, que multiplicam a ignorância. E aí, no caso, falando em ignorância, no sentido de desconhecimento, né? Que multiplicam a maldade, que esquecem, né, os verdadeiros valores morais que nós precisamos desenvolver em cada um de nós para sermos aquilo que Jesus pede para que a gente seja. Perfeitos, como é perfeito o nosso Pai Celestial, né? Então, a gente vai vendo que a gente, às vezes, abre, né, uma página na internet, a gente abre uma página no YouTube, TikTok, e vê cada coisa que a gente fala, meu Deus, aonde nós vamos parar? Por que é que eu estou vendo isso? Por que é que eu estou sintonizando com isso? O que é que eu estou adquirindo de valores com essas informações, né? Então,
Hoje é muito comum essas legiões se darem através desses mecanismos, né, que arrastam multidões. Aí a gente vê muitas vezes pessoas, né, com inúmeros, milhares de seguidores, por exemplo, numa página de internet, disseminando o mal, a crueldade com as pessoas, né, a intolerância muitas vezes. Então, a legião, né, ela continua acontecendo entre nós, acontecendo na nossa sociedade, e a gente agora já tem um elemento a mais para poder se proteger, né, desse tipo de assédio, vamos dizer assim, né, que é o que se coloca todos os dias, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, porque hoje quem é que não pega, né, um WhatsApp, às vezes uma mensagenzinha, né, até inocente, que a gente vai olhar e falar assim, nossa, mas fulano está pensando assim, nossa, mas fulano está fazendo dessa forma, né? E que de inocente não tem nada, né? Então, a necessidade que a gente tem de se proteger espiritualmente. As casas espíritas, né, eu tenho a oportunidade de estar, né, em algumas casas, a gente vê que estão lotados, né, de pessoas, né, que buscam, então, se proteger disso através de um tratamento, né, chamado desobsessão, que foi o que Jesus fez lá com o endemoniado. Não chamava, não tinha esse nome, né, porque ainda não tinha sido feita a codificação, a gente ainda não tinha entendimento para saber disso. Então chamava-se então endemoniados, aí você expulsa os espíritos, eles se dissipam, né? E tá tudo certo. Mas hoje a gente sabe que esses procedimentos, né, eles se dão através da desobsessão. E o que é a desobsessão? Senão a desvinculação de um pensamento que nos faz mal. Se não é a desvinculação, a mudança de comportamento, a aproximação, né, de outros pensamentos mais saudáveis para o nosso crescimento espiritual. Então, todas as vezes que buscamos, porque temos necessidades, né? Nós estamos no mundo, todos nós que trabalhamos no dia a dia, que trabalhamos nas casas espíritas também, temos as necessidades, né, de nos protegermos espiritualmente. E o Evangelho no Lar é o nosso remédio salutar para que a gente possa, de fato, né, nos protegermos e sermos a legião do bem. Né? Porque o mundo não tem só maldade, muito pelo contrário, ele tem mais bem do que coisas ruins, do que coisas más. Né? Mas a divulgação do mal é maior. Então, precisamos nós, a partir de então, passar a divulgar o bem. Né? Eu estava até fazendo uma pesquisa, né, sobre a legião, e aí eu vi a Legião da Boa Vontade. Alguém já ouviu falar, né, dessa instituição? Uma instituição que se diz Legião do Bem, e é do bem. Por quê? Porque acolhe pessoas, porque protege, né, aqueles vulneráveis, porque promove o entendimento moral, segundo Jesus nos ensina, o amor, a caridade, a fraternidade entre as pessoas. Busca, então, eliminar dentro de cada um de nós aquilo que mais nos incomoda, vamos dizer assim, né, no nosso dia a dia. Porque quando a gente se liga a um ser, a uma mente, né, porque não é um ser especificamente, mas a uma mente, a um pensamento, a uma ideia que não é boa, é porque a gente ainda precisa trabalhar em nós aquele defeito, aquela ideia que num primeiro momento pode até nem estar aí, né, se manifestando, mas lá no nosso inconsciente ainda somos então orgulhosos, ainda somos muito vaidosos, né? Temos a supremacia em relação ao outro, né? Achamos que somos melhores. Então isso fica lá, olha, escondidinho na nossa cabeça.
E aí quando chega uma sintonia, quando chega uma frequência igual a que está escondida, o que está escondido acaba se sobressaindo, né? Então, por isso que tanta necessidade hoje, nunca foi tão necessário, né, a gente se preocupar com a nossa saúde mental, porque isso é uma questão de saúde, né? Nós vemos pessoas, muitas vezes, em total desequilíbrio. Desequilíbrio esse que se dá justamente pela invigilância de pensamentos. Bastava pensar um pouquinho, bastava tomar um cuidado maior, bastava uma prece, bastava uma água fluidificada na hora, né, do falar, na hora de se manifestar, para não falar aquilo que não deveria, para não assimilar as mesmas energias equivocadas, e tudo isso se resolveria, né? Então, nós temos uma sociedade que necessita hoje, né, desse medicamento, né? E o medicamento é justamente o Evangelho feito na nossa casa, o Evangelho feito lá no ponto do ônibus, porque às vezes a gente fala, né, vamos fazer Evangelho no lar, e a hora que a gente abre o Evangelho segundo o Espiritismo, é tudo tão bonito, é tudo tão perfeito, né? Jesus fala e a gente concorda, porque realmente é aquilo que é, mas na hora da prática, aí a gente às vezes esquece, ou então acha muito difícil, fala, deixa amanhã eu assim procedo, e por aí vai, né? Então, o Evangelho que a gente precisa, todos nós precisamos exercitar, é esse Evangelho do dia a dia. É o Evangelho da rua, é o Evangelho quando você encontra o vizinho incompreendido, né? O vizinho que bate na sua porta, às vezes, né, para te ofender sem nenhum motivo, às vezes até com motivo, né? Mas é nesse momento que a gente precisa, então, buscar fazer como Jesus recomenda aqui. Amar o inimigo não é necessariamente aquele que se diz nosso inimigo, mas o contrário, né? Aquele que não pensa igual, né? Aquele que está num outro momento da evolução, que está aprendendo ainda com os seus próprios erros. Então a gente precisa buscar essa compreensão para que a gente possa viver de forma harmônica, para que a gente possa viver em harmonia. A gente pede tanta paz, né? A gente pede, nossa, os países estão em guerra. Eu estou em guerra dentro da minha casa. Eu estou em guerra comigo mesmo, né? Então eu preciso buscar a paz dentro de mim, para que todo o ambiente, para que todo o meu entorno, de fato, né, receba aquelas vibrações, aquele sentimento, né, aquela sintonia de paz, amor e harmonia. E aí nós nos tornaremos, né, a grande legião da boa vontade, né? E esse capítulo aqui é tão interessante, porque lá na frente, eu inclusive recomendo, né, quem puder dar uma lidinha, vai ser muito interessante, porque lá na frente ele vai falar do espírita, né? Ele vai falar como ser um bom espírita. E eu li, né, várias vezes já esse capítulo, e tem uma relação imensa, né, de ações, de proposições, de coisas que a gente pode estar desenvolvendo para nos tornarmos um bom espírita. E quando eu terminei essa leitura, eu fiquei muito preocupada, porque eu falei assim, nossa senhora, isso aqui é muita coisa, é coisa para 2 ou 3 encarnações, né? Uma só não vai dar. E aí, na continuidade da leitura, né, Jesus, né, através dos mensageiros, é tão bom, tão misericordioso, né, que ele vai falar que aquele que se esforce para alcançar, né, aquelas qualidades já né, já está no caminho de ser um bom espírita. Então, basta que nós nos esforcemos, basta que a gente busque o bem, basta que a gente se desligue das coisas que realmente não enobrece o nosso comportamento, a nossa alma, não
auxilia o nosso irmão, né? Porque o nosso propósito aqui é esse, é aprendermos a vivermos como irmãos. Tanto assim que o segundo mandamento que Jesus nos ensina é que nós possamos amar, né, uns aos outros, né, como nós nos amamos. Então, esse é o entendimento, né, da noite de hoje, e que além, né, do significado de legião que nós temos já até mesmo estabelecido, né, diante de tantas encarnações que a gente vê em outras denominações religiosas, tudo, a gente tem essa concepção de que legião é coisa do mal, né? Mas não, legião é coisa do bem, é coisa de pessoas que têm o mesmo pensamento no bem, né? E podem então superar tudo aquilo que não nos traz a felicidade, que não nos traz a tranquilidade e que não nos traz principalmente, né, a harmonia entre nós. Que esse é o nosso maior objetivo. Então, que Jesus nos abençoe, que nós possamos refletir sobre as palavras de Jesus, em especial, capítulo 17, Sede Perfeitos, do Evangelho segundo o Espiritismo. Uma boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Shirley. Obrigada, Shirley. Pessoal da live, esqueci de falar para pegar a aguinha. Mas nesse instante, corre lá que ainda dá tempo. Vou pedir a ajuda de vocês para que a gente possa fazer as vibrações e também a fluidificação das águas. Então, nesse instante, vamos envolver com muito amor a Solange, que vai fazer por nós as vibrações e a fluidificação das nossas águas. E assim, com muito amor, vamos vibrando paz, energia, discernimento para o mundo inteiro, né? Especialmente aqueles que vivem em guerra ainda, para o nosso Brasil. Vamos vibrando também saúde, entendimento para todos aqueles que se encontram no leito de hospital, ou mesmo em suas casas. Vamos vibrando também muita paz, muita união, muita sabedoria para todos aqueles que vivem nos orfanatos, nos asilos, que um dia eles possam achar alguém que possam estar levando um acalanto, um abraço amigo. Vamos vibrando também muito discernimento, muita paz, muita união para todos aqueles que vivem nas ruas, sem um teto para morar, sem um prato de comida para se alimentar. Onde eles possam encontrar alguém que possa ajudá-los a colocar no coração deles para eles saírem desses lugares. Vamos vibrando também para todos aqueles que vivem em cárcere, de alguma maneira estão lá. Vibrar muito amor, muita aceitação. E assim, Deus, vamos pedir pela espiritualidade, para que a gente possa estar vibrando por nós mesmos. Muito discernimento, muita sabedoria, muita união, paz. E assim, vamos deixando uma vibração de muito amor, para que a espiritualidade possa levar onde mais eles acharem necessário. E assim pedimos também para a espiritualidade colocar nas águas que estão aqui, que estão em casa, o remédio necessário que cada um possa estar utilizando, que se for do seu merecimento também. Graças a Deus e a Jesus. Vai aquecer, vai fazer as suas funções igual para todos. Por que é que nós distinguimos nossos irmãos? Por que é que nós damos mais valor
a um do que a outro. Não. Somos feitos igual à semelhança de nosso Deus, nosso Pai. Portanto, somos, aos olhos de nosso Pai, exatamente iguais, sem distinção nenhuma. Amem-se. Amem-se sempre igual a todos. Protejam aquele templo que é o seu lar. Esse é o templo que tem que ser abençoado, protegido com o seu amor, com o seu respeito, com o seu carinho, sempre respeitando, trazendo o amor, a fraternidade, a caridade dentro do seu lar. Porque somos todos irmãos. Não posso me estender muito, mas digo a cada um: o principal templo de amor é o seu lar. É aqueles que estão ao seu lado. Ame-os com toda a sua intensidade. Desejo a todos a paz do Senhor. Obrigada, pessoal da live. Até uma próxima oportunidade.